Eu tô aqui em Lucas, capítulo 1, e eu quero mostrar uma coisa para os católicos que a Maria diz, né? A Bíblia recorda a Maria dizendo umas coisas sobre Jesus Cristo. Começando em verso 46, fala: Disse então Maria: A minha alma agradece ao Senhor. 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tá. Maria, ela era uma pecadora, tá? Ela, que nem a gente, precisava de ser salvo, né? E é o Jesus Cristo que salva as pessoas, não é Maria, né? E lembrando também, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? O mediador não é Maria, o mediador é Jesus Cristo, né? E o Evangelho é como Jesus Cristo morreu por nossos pecados, né? E como ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? E para ser salvo, a gente precisa acreditar o Evangelho, essa mensagem, tá? Qualquer pessoa que acredita no Evangelho é salvo. Mas o problema com a doutrina católica, o sistema da Igreja Católica, é que eles te ensinam que você precisa fazer um monte de rituais e fazer um monte de obra, e talvez você iria ser salvo, né? Eles até ensinam que é um pecado para pensar que você está salvo, né? Mas a Bíblia fala uma coisa diferente. A Bíblia fala que é possível saber que tem a vida eterna, né? E que tem a vida eterna é salvo. Essas coisas vós escrevi, que crês no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendas a vida eterna, e para que crês no nome do Filho de Deus, né? Estou aqui em 1 João, capítulo 5. Tá? Ó. As doutrinas da Igreja Católica são bem diferentes do que a Bíblia fala e as doutrinas da Bíblia, tá? A Bíblia fala que a gente pode saber que tem a vida eterna, tá? E em versículo 10, no mesmo capítulo, fala: Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso, fez por quanto não creu no testemunho que Deus deu a seu Filho, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, né? E o Papa e os padres, eles não acreditam nesse testemunho. Eles não acham que Jesus Cristo é o único caminho, né? E eles não acreditam no Evangelho. Eles não acreditam que Deus deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, né? Eles não
acredita o testemunho que Deus deu de Jesus Cristo. E eles estão chamando Deus de mentiroso. E as pessoas que têm o Filho têm a vida, né? Qual vida? A vida eterna, né? Nesse contexto. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E se você é católico, eu não sei porquê, mas eu ainda vou te falar, se você é católico, um bom livro para você ler é o livro de Romanos. Tá? Mas aqui eu estou em João, uma coisa que Jesus Cristo falou, aqui em capítulo 3, ele falou para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Que é necessário para ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. A salvação não vem das suas obras. Né? E um padre, um papa, a Maria, né? Eles não podem te absolver dos seus pecados, porque eles são pecadores, eles não são Deus. Né? E só Deus que pode te absolver dos seus pecados. Né? E a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi Deus manifestado na carne. Né? E que ele pagou para os seus pecados na cruz. Deixa eu ir para Romanos um pouco. Mas uma coisa bem básica em Romanos, né? Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Né? Por isso a gente precisa ser justificado pela graça de Deus, pela redução que há em Cristo Jesus. E até Abraão, né, em capítulo 4, fala que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão for justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E eu acho que era de Gênesis capítulo 15, versículo 16, isso aqui. Tá? Mas, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Está falando, se você está tentando trabalhar para a sua salvação, né, você tem uma dívida. E claro, você não pode pagar sua dívida, né, porque você peca todo dia. Né. Versículo 5, mas aquele que não pratica, né, também o outro modo de dizer isso, mas aquele que não trabalha, que não faz a obra, né, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Né? Quem justifica o ímpio? Jesus Cristo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tá? Então, quando você não tinha força para parar seus pecados, Jesus Cristo morreu para você. Mas Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né?
Romanos é muito bom para qualquer pessoa ler, mas também os católicos, né? Ó, qualquer católico, se ele senta e lê o livro de Romanos, vai parar de ser católico. Né? E Romanos fala muito como a salvação é um dom gratuito, né? Um dom presente. E, né? O recebente do presente não paga por presente. Né? E ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, você não pode comprar a salvação, você não pode trabalhar, fazer obras para a sua salvação, não tem rituais suficientes para você ter a salvação por isso. Né? Você precisa aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Jesus Cristo morreu para todos os seus pecados, pagou para todos. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para a sua justificação. Uma coisa também muito importante entender, né? Porque a graça de Deus é uma coisa que a gente não merece e a gente não pode trabalhar para a graça, né? Porque obra e graça são coisas diferentes. E aqui em Romanos 11:6 fala, mas se por graça já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é a graça. Se porém é pelas obras, já não é mais para a graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Tá? Se você tenta trabalhar para a sua salvação, você está rejeitando a graça de Deus. Só mais uma coisa em Gálatas e eu vou acabar esse vídeo. Mas ó, Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para seremos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tá? E ó, versículo 21, Gálatas capítulo 2, não anule com a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? E a Igreja Católica, né? Eles acham que Jesus Cristo morreu em vão. Até o próprio Papa, aquele Papa Francisco, pensou que Jesus Cristo falhou na cruz. Né? Isso é uma grande blasfêmia. Né? Mas os católicos eles tentam trabalhar para ir para o céu, fazer as obras, né? E eles pensam que pode ser justificado pela lei, né? Tentando seguir os mandamentos de Deus, né? Mas ó, se era assim, não iria ter razão para Cristo morrer, né? Mas a gente sabe que Cristo morreu não em vão, ele morreu por seus pecados naquela cruz. E em Tiago capítulo 2, versículo 10 fala sobre, né, se você guarda a lei em todas as coisas menos um ponto, é como você quebrou a lei inteira. Tá? Então é impossível você ser justificado pela lei. Por isso você precisa do Salvador. Por isso a Bíblia chama de Jesus de Salvador. E você não é seu próprio Salvador. Né? O único Salvador é Deus. E Deus foi manifestado na carne. E o nome dele é Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo e serás salvo.